Oi pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre tradução para dublagem, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Dilma Machado, eu sou tradutora de dublagem há 17 anos, também sou dubladora. Dou o curso de técnica de tradução para dublagem, depois mais tarde eu falo um pouquinho sobre isso. E gostaria de falar com vocês sobre alguns detalhes da tradução para dublagem que são importantes para aqueles que querem entrar no mercado e ser tradutor também para dublagem. Bom, me perguntam sobre o perfil do tradutor para dublagem. É muito importante o tradutor de dublagem, além da experiência, da técnica, de aprender como traduzir para dublagem, ele precisa também ter um pouquinho de noção de legendagem. Por que é importante a legendagem? Porque às vezes as falas em inglês são muito rápidas, eu estou dando o exemplo do inglês, pode ser o espanhol, o francês, não importa. Às vezes é muito mais rápido a fala original do que o português. Então você tem que adaptar, encurtar essa fala, porque é preciso ter o sincronismo labial. É preciso ter entrada e saída de fala também. Você não pode simplesmente sair falando e deixar a coisa fluir. Você tem que prestar muita atenção na entrada da fala, seria o começo da fala, o início e o final da fala. E às vezes, se você simplesmente traduzir a frase literalmente, o que vai acontecer? Vai ficar muito mais longa e não vai caber na boca do personagem. Então, é para isso que eu falo sempre da frase curta, que seria legendagem. Quando a fala é muito rápida, eu sempre comento, essa é uma fala de legendagem. Outra coisa é também o tradutor ter uma noção de dublagem mesmo, do que é dublar. Não confundir tradução de dublagem com dublagem, como muita gente faz, né? Por exemplo, eu sempre que falo que sou tradutora de dublagem, me perguntam: ah, é? Que voz você faz? Eu digo, não, gente, por coincidência eu também dublo, mas eu sou tradutora de dublagem, eu estou por trás do trabalho do dublador. E isso é importante, você como tradutor de dublagem, conhecer o estúdio e ver o que acontece ali dentro, todos os detalhes, todas as dicas que o diretor pode te dar, porque ajuda muito isso, principalmente quando você está começando o trabalho. Se você tem essa ajuda do diretor, é assim, essencial para a melhoria do seu trabalho. Bom, onde se especializar para a tradução? Hoje em dia, com esse crescimento do mercado brasileiro de dublagem, não existe justamente isso, não existe um lugar, uma universidade, um local que ofereça um curso específico para isso. Você sempre está englobado dentro, a tradução para dublagem está englobada dentro da tradução audiovisual, mas não tem nada específico. E é preciso ter, você tem que saber todas as técnicas, todos os detalhes, todas as dicas para traduzir para dublagem. Da mesma forma que existe uma especialização, um curso de preparação para a legendagem, também tem que existir para a dublagem. Isso é muito importante, né? E agora eu acho que aos poucos a dublagem está chamando mais atenção, está tomando um lugar aí no mercado. E é muito bom saber disso, né? Falando de mercado, vamos para o mercado de trabalho. Como eu já disse, nos últimos 10 anos a dublagem tem crescido muito. E não só nos desenhos, não só nos filmes, né? Novela, porque às vezes pessoas, mas novela, sim, as novelas mexicanas vêm para o Brasil, né? Então elas precisam ser dubladas. Então você tem documentários, existe uma gama gigantesca de trabalhos que podem ser dublados e que hoje em dia estão sendo dublados. Não é só cinema, desenho ou um filme ou série. Tem muitas outras coisas na qual a dublagem é necessária. Você tem vídeos institucionais, eles são muito importantes também, porque não é todo mundo que vai saber a legenda ou vai saber o original. Então, se a pessoa não sabe uma língua estrangeira e não sabe o que é, não sabe mexer com isso, entender a legenda ou tem essa dificuldade, você precisa justamente dublar. Vai ficar muito mais fácil dele entender. Por exemplo, um operário numa empresa, um operário que está começando, enfim. São várias e várias categorias que englobam a dublagem. A remuneração do tradutor de dublagem. Aqui no Rio de Janeiro, eu não sei dizer em São Paulo, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Varia de 5 a 6 reais o minuto.
um minuto de filme rodado. Você não recebe como dublador por hora. O dublador, ele recebe por hora de dublagem. O tradutor de dublagem recebe pelo tempo do filme. Se o filme tem, por exemplo, 90 minutos, 100 minutos, você vai pegar esse tempo e multiplicar por 5 ou 6 reais o minuto, dependendo da empresa que vai contratar o seu trabalho. Uma coisa muito importante hoje em dia também é que você precisa ter nota fiscal. Algumas empresas, não diria todas, estão hoje em dia pedindo a nota fiscal. E isso é um alerta. Se você pretende traduzir para dublagem, e dependendo da empresa, você precisa ter essa nota fiscal para dar para a empresa, né? É bom ficar de olho nisso. E outra coisa também, falando sobre o script. Esse valor de 5, 6 reais o minuto é quando o script é completo. O script completo é aquele que vem com todas as falas necessárias, geralmente as falas principais e até mesmo as que são não principais. Vou explicar o porquê isso. Porque às vezes o filme está completo, as falas estão completas, mas não existe aquela fala da televisão, a fala de um rádio, e isso tudo tem que estar dentro do script de tradução para dublagem. Agora, se falta uma fala, falta uma cena no script, esse script não pode ser considerado completo, ele é considerado incompleto. Nesse caso, você vai cobrar o valor 5 ou 6, o valor X, mais 50% desse valor que você deve fazer. É muito importante que você verifique se o script está completo e entre em contato com a empresa de dublagem que vai contratar o seu trabalho para avisá-la se acaso não estiver completo, se estiver incompleto. Por quê? Para você se prevenir, porque não adianta você fazer o trabalho e depois do trabalho pronto, você pegar e ir lá na empresa e avisar, olha, o trabalho estava incompleto. Aí já não vai mais adiantar, você vai receber por um trabalho de script completo e sendo que você poderia receber por ele incompleto. Então é muito importante. Se você acaso for fazer um trabalho de tradução com script, sem script, no caso, você vai receber o dobro do valor. Dobro do tempo, claro, porque sem script dá muito mais trabalho, você vai receber o dobro do valor cobrado quando é com script. Como você deve traduzir? Você, tradutor, candidato a tradutor para dublagem. Eu sempre falo que você tem que prestar muita atenção em como, quando, quem fala, com quem você fala. Então, primeiro, vamos por exemplo, se você tem um advogado, por exemplo, né? Ele dentro de um tribunal, ele vai falar com o juiz de uma forma diferente do que ele falaria quando ele estivesse em casa conversando com o filho, ou com a esposa, ou com os amigos. Então você tem que prestar atenção nesse registro de fala. Uma criança falando não vai falar como um adulto. Então você tem que prestar atenção muito na fala. O segredo é sempre quando você pegar um texto para traduzir, não pense como traduzi-lo simplesmente da melhor forma possível, o português padrão. Não, você tem que pensar como você fala aquela frase. Ela tem que fluir, ela tem que ser o mais natural possível para dentro do estúdio o diretor não ter trabalho, o dublador não ter o trabalho de fazer essa adaptação total, porque às vezes eles chamam de uma tradução muito pesada, muito dura, quando você faz uma tradução muito literal. Você não fala daquele jeito e você traduz, mas ali está escrito assim, eu estou traduzindo assim. Não, mas não é assim que se fala. Por isso que a tradução audiovisual, eles dizem muito que ela é muito adaptada. A dublagem é adaptada. Claro, se você for pegar um texto e que tem um trocadilho, ou tem uma piada, às vezes pode ter graça, a piada ter graça, o trocadilho ter graça no original, mas em português não vai ter, então você tem que adaptar. Você vai procurar alguma coisa no português que seja da melhor maneira possível uma forma de você explicar aquilo, aquela intenção. Você pelo menos pega a intenção do trocadilho ou da piada, seja do que for, para sair da forma mais natural possível. Isso é muito importante, né? Onde? Você tem que pensar também no local. Quando? Época. Pode ser vamos supor um filme bíblico. Você não pode usar você num filme que é de época, né? Bíblico no caso.
Você tem que prestar atenção, porque às vezes você vai ter que fazer pesquisa na Bíblia, passagens que você vai ter que usar o tu ou o vós em vez do você. Criança, eu já falei da criança falando também, claro. Então, isso tudo, você tem que prestar atenção, ficar sempre atento com essa coisa da fala o tempo inteiro, o tempo todo, do começo ao fim do filme. E outra coisa, enquanto na tradução para a legenda você resume a fala para ela caber ali, você tem a metragem das linhas, só podem ser 2 linhas no máximo, os números de caracteres. Para a dublagem é o contrário, você precisa fazer tudo, colocar tudo, todas as reações, tudo que acontece dentro da cena precisa ser colocado para a tradução de dublagem. Seja qualquer reação, um grito, um riso, um suspiro, isso tudo tem que ser colocado no texto de tradução. As pausas, se tem uma pausa, você indica aquela pausa também para o diretor ou para o dublador, e as reações são muito importantes. Outra coisa é a minutagem. Hoje em dia as empresas estão exigindo que o tradutor faça a minutagem da entrada de fala, que é uma função do diretor. Então você tem que aprender também. Não são todas as empresas que exigem essa minutagem, não. Mas o ideal é que você aprenda, porque se você for trabalhar para uma empresa que exige a minutagem, você tem que saber como fazer isso. Você não pode errar a entrada, coloca 1 segundo que seja de diferença na entrada da fala, o diretor vai ter que consertar aquele segundo e colocar ele certo. Então se você aprende isso tudo, faz todo esse trabalho, vamos supor, um exemplo, você pode me perguntar, mas quando é que eu vou colocar essa minutagem sempre assim? Não importa, às vezes você tem 2 personagens falando ao mesmo tempo, é muito confuso. Às vezes um personagem está falando, o outro entra no meio da conversa, que é aquilo que a gente em inglês diz overlapping. Aí o que você tem que fazer? Pegar o início daquela fala que entrou e indicar a minutagem. Isso ajuda muito o diretor, ajuda muito o dublador, né? Para ele não ficar preocupado ainda procurar lá no vídeo, peraí, deixa eu ver qual é a minutagem que está entrando aqui, ou o diretor colocar. Então isso facilita muito o trabalho do diretor e do dublador. Os letreiros também precisam ser minutados, porque geralmente os letreiros que você vê nos filmes, eles são narrados, a não ser que apareça uma legenda na tela, aí essa legenda que está em inglês vai ser passada para o português, que você também vai fazer a tradução em um arquivo separado, que não é o arquivo de dublagem, é o arquivo de letreiros ou arquivos de legendas que a gente diz, né? Uma outra coisa, gente, muito importante, essencial na tradução para dublagem. O vídeo é seu guia. Não confie no script, não se guie pelo script. O vídeo é sempre o seu guia. Ele é que vai te dar todas as informações para você traduzir. Então, fique sempre confiante no vídeo. Não confie em mais ninguém, não confie em nada. Confie no vídeo. De preferência, trabalhe com fone de ouvido, porque às vezes tem uma reação mínima de um personagem que você não percebe se você deixar o som do computador aberto. Trabalhe sempre com fone de ouvido, porque isso te dá muito mais atenção ao trabalho, aos sons que aparecem. Às vezes uma voz ao longe que você não está percebendo se tiver sem o fone de ouvido. Então, trabalhe com fone de ouvido. Procurar sempre, é o que eu falei aquela hora de você adaptar, de trocadilhos e tudo mais, ficar muito atento aos idiomas, às expressões idiomáticas, né, aos phrasal verbs que aparecem, tudo isso, porque sempre tem uma pegadinha. Bom, gente, é isso. Eu espero que essas minhas dicas possam ajudar vocês a se interessarem mais pela tradução para dublagem, que a gente está aí batalhando para dar essa formação dos tradutores e que aumente o interesse de vocês pela tradução para dublagem. Eu aproveito para falar do meu curso da PUC, que vai começar agora em setembro, vai até novembro, são 40 horas de curso na PUC do Rio de Janeiro. Eu também vou dar o curso agora online, a partir do dia 20 de agosto, começa o curso online no Aula Vox, que são 20 horas de aula online. Para quem se interessar, vocês que estão longe aí, né, podem até fazer o curso também. E a conferência, que eu vou fazer uma palestra na conferência do PROS agora
em setembro também, e eu conto com a presença de todos vocês lá. Obrigada, um beijo para vocês e boa sorte no trabalho de vocês.